TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Boa noite para você que está chegando aqui no nosso novo programa da grade da TVI, o Como é Ser. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Rodrigues e eu vou estar acompanhando vocês semanalmente aqui na programação com o Como é Ser, o programa que traz você para dentro da televisão, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu lado profissional, apresentar aqueles que amam o que fazem, falar um pouquinho sobre profissões diversas e conhecer profissionais petropolitanos. Hoje no Como é Ser, eu tenho ele, que tem 36 anos, nasceu em Minas Gerais, mas mora em Petrópolis há um bom tempo e há pelo menos 7 anos decidiu ver o mundo através dos olhos e das lentes das câmeras. Hoje no nosso programa, a gente vai ter a presença do fotógrafo e hoje também youtuber Bruno Soares. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente agradecendo aqui a oportunidade de estar participando aqui desse programa aqui e com certeza vai ser bem legal essa ideia de conhecer um pouco as profissões. A gente às vezes a pessoa trabalha em tal profissão, mas a gente não sabe de fato como é que funciona. Às vezes a gente tem essa curiosidade, né? E com certeza você vai mostrar isso de uma forma bem interessante. Então vai ser um programa bem legal. Eu agradeço aqui estar participando aqui. Vamos contar um pouquinho sobre fotografia, vídeo e bastante coisa que já aconteceu na minha carreira, né? É isso. A ideia do programa é justamente trazer esses profissionais e escutar deles como é ser o profissional da área, né? E a gente só tem que agradecer mesmo esse espaço que a TVI está abrindo aqui para mim, para o nosso programa, para a gente conhecer ainda mais sobre a vida desses profissionais e ver de pertinho como que é exercer esse amor pela profissão, né, Bruno? Conta pra gente. Isso aí, exatamente, né? Bom, eu vou passar um pouco da minha experiência, né? Mas assim, cada fotógrafo trabalha de uma forma diferente, né? Assim, não tem como generalizar e dizer que todo mundo vai trabalhar da mesma forma, né? Então, a fotografia, primeiramente, ela tem diversas áreas para você estar fazendo o seu trabalho, né? Você pode optar por trabalhar em algumas áreas específicas ou por ser um fotógrafo mais generalista, né? Aquele que acaba atendendo vários tipos de trabalhos diferentes, o que acaba sendo mais o meu caso, né? Por exemplo, tem fotógrafos que focam em atuar mais na fotografia de casamento, ou então gostam de fazer só fotografia em estúdio, um tipo específico de fotografia. Eu já gosto de atuar em diversas áreas e assim eu acabo não tendo uma rotina que é sempre aquela mesma coisa, né? Eu acabo tendo cada vez eu vou fazendo um trabalho totalmente diferente. Um dia eu estou num casamento, outro dia eu estou fotografando um show, outro dia eu estou fotografando dentro de uma empresa, eu estou fazendo uma foto de rua, então assim, são coisas totalmente diferentes. Eu gosto muito do fato de eu ter essas experiências diferentes aí. E você começou fotografando shows. Exatamente, né? Engraçado que eu falo, eu comecei praticamente em 2015, mas antes dessa data, assim, eu não ligava muito para fotografia, nunca fui de fotografar, então foi muito por um acaso. Comecei fotografando shows e também fotografando um pouco paisagens, essas fotos que a gente faz sem compromisso na rua, né? Fotos de rua e tal, né? Aqui em Petrópolis tem muitos lugares bonitos, então com certeza muitas pessoas já saíram e fizeram várias fotos com o celular. E a partir do momento que você começa a fazer algumas fotos, você vê que está gostando do resultado, isso acaba incentivando a você a querer se dedicar mais naquela profissão, né? Eu vou contar um pouquinho. Basicamente, uma das fotos, ela não está nesse link aqui, das fotos que eu mandei, mas vou contar um pouquinho por uma das fotos que acabou me incentivando a começar, né? Então, eu estava em Cabo Frio e tal, né? Com aquelas câmeras simples,
Cybershot e tal, que normalmente a galera usava muito antigamente, essas pequenininhas. E eu vi um final de tarde com umas cores tão bonitas que eu fiz uma foto daquele pôr do sol ali. Eu estava dentro de um prédio e tal, então não dava para mim escolher uma composição, um enquadramento que eu queria. Eu fiquei limitado àquele espaço. E nessa época, tampouco você tinha muita noção Sim, de fotografia exatamente. profissional, né? Mas saiu uma foto tão bonita que eu acabei gostando do resultado. Eu falei, pô, quem sabe esse negócio de fotografia e não é uma coisa que eu posso me dedicar mais. E através dessa foto, eu gostei. Eu cheguei a mandar para algum site desses de tempo, previsão do tempo, umas coisas. Eles até acho que publicaram a foto e tal. Eu achei super legal na época. Que bacana. Aí acabei pegando a câmera para fotografar mais. Eu comecei fotografando shows, é lógico que não ficavam as fotos tão boas, né? Porque shows normalmente não tem uma iluminação tão boa, né? Principalmente shows mais underground que eu ia, né? Show de bandas menores e tal. E os amigos gostavam porque eles não tinham muitas fotos dos shows, eles gostavam, repostavam, e aquilo meio que foi me incentivando. E assim, eu sempre fui ligado essa parte da música também, já tive banda, já toquei, hoje em dia estou com um projeto também, né, na música, meio que começando, né, para voltar a música depois da pandemia, e acabou que meio que comecei por essa parte de shows, né. Que legal. Então esse foi o seu primeiro registro que te incentivou a buscar mais a fotografia e a estudar e ir adiante nisso que hoje também é a sua profissão, né? Exatamente. Começou, né, como um hobby. Eu sou formado em administração de empresas e tal, fiz depois gestão de pessoas, mas nunca cheguei a atuar de fato com a profissão que precisasse de ter, né, um diploma e tal. Sempre trabalhei às vezes em escritório, alguma coisa assim mais casual, meio que rotina administrativa, mas nada que eu exercesse uma função que eu precisasse de ter a faculdade. Então eu acabei conhecendo a fotografia, acabei gostando e falei, vou tentar trabalhar com isso. Então vou começar a estudar, vou ver o que eu preciso para aos poucos meio que fazer essa transição de você não precisar de procurar outro emprego para você começar a trabalhar na área da fotografia em si. Isso é muito legal para o pessoal de casa perceber que a profissão ela pode ser atualizada a qualquer momento, né? Às vezes a gente é muito novo e tem que começar a escolher um processo profissional, o que a gente quer ser. E no meio do caminho, às vezes uma paixão, um hobby modifica a nossa forma de pensar e você encontra um outro caminho profissional que te faz tão feliz ou mais feliz quanto, né? Exatamente. Então, no meu caso, eu sou um fotógrafo que eu converso com vários outros fotógrafos. E hoje em dia, através da internet, você conhece muita gente de fora da cidade também. E eu vejo vários casos de outros fotógrafos que começaram na profissão depois de já ter vários trabalhos. A pessoa, às vezes, e fotógrafos muito bons, assim, trabalhou no banco, cansou de trabalhar no banco, aquela rotina, foi para fotografia. Ou então trabalhava como advogado e tal, quis mudar um pouco de área, foi para fotografia. Então, a gente vê muito isso, de pessoas que vieram de outras profissões, já tem, vamos dizer assim, a sua vida financeira ali mais tranquila, mais organizada, e quer entrar na fotografia mais por hobby, para poder fotografar o que gosta, fotografia de viagem, sei lá, entendeu? Tem muito isso também, então nunca é tarde para poder começar na fotografia. Exatamente, e nunca é tarde para começar em qualquer profissão, né? Eu acho que quando o amor move você ao transformar o seu hobby numa profissão, né, numa forma também de ganhar dinheiro, parece que o círculo se fecha, né? Você começa a fazer ainda mais aquilo que você gosta. E Bruno, aqui em Petrópolis, fora a tua atuação profissional, que você tem em diversos lugares, você tem pelo menos o seu projeto no YouTube, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas vamos dar um foco agora no projeto que você tem do seu canal referente sobre Petrópolis, né? É o Petrópolis Novos Olhares. E aí você convida as pessoas a conhecerem melhor Petrópolis, é isso? Exatamente, né? Então, como eu falei, né? Eu comecei fotografando também paisagem, então eu já tinha muita foto de paisagem. Eu falei, eu preciso de montar um canal, um Instagram também, para poder deixar essas fotos organizadas de um lugar só. De uma forma que se as pessoas quiserem ver aquelas fotos, eu vou estar postando tudo ali naquele canal, naquele Instagram, e as pessoas vão conhecer um pouco mais. Então, assim, eu tive a ideia de criar esse canal pelo fato de eu já ter muito material de Petrópolis, que eu ia já poder abastecer esse perfil, né? No caso foi um perfil no Instagram e um canal no YouTube. Então eu já tinha bastante material. Aí eu falei, vou começar a postar no Instagram para ficar organizado, assim que as pessoas quiserem ver as fotos, vão ver lá.
E o canal do YouTube foi porque eu já tinha, né, um canal de fotografia, então eu já estava acostumado a gravar, já sabia o procedimento de gravação e de edição. Então, como eu já tinha essa experiência, acabei e gosto bastante dessa experiência de audiovisual, resolvi criar o canal também e trazer um pouco de conteúdo sobre Petrópolis, tentando fazer de uma forma um pouquinho diferente do que o pessoal já vem produzindo aqui. Que legal. E você faz tudo sozinho? Exatamente. Eu acabo meio que fazendo tudo sozinho, né? Às vezes tem algum convidado no vídeo que passa alguma informação. Por exemplo, já gravei com guias de turismo que passam as informações, porque são alguns tipos de vídeos que eu já gravei para o canal que eu estou lembrando. Tem os vídeos, por exemplo, sobre algum ponto turístico, alguma coisa assim importante da cidade, que a gente tenta mostrar com bastante detalhe, com bastante informação. Tem os vídeos de algum evento que às vezes está acontecendo, onde eu tento mostrar um evento do meu ponto de vista, mostrando tudo. E tem também os vídeos que às vezes eu gravo com algum convidado, falando de algum tema, alguém que faz algum trabalho legal aqui na cidade de Petrópolis e outros vídeos ali similares, né? Mas basicamente, só para vocês entenderem um pouquinho, pelo que eu lembrei, são esses 3 tipos de vídeos diferentes, né? Entendi. E aí você vai abordando sempre a temática da fotografia junto com os pontos turísticos de Petrópolis. Isso é muito bacana porque fomenta a visitação da nossa cidade, né? Aquele que não conhece, conhecer um pouco mais a fundo e também uma certa cobertura, né, quase jornalística de eventos e de coisas que estão acontecendo por aqui. Super legal. Eu quero passar, vou pedir para a produção botar na tela para a gente ver umas fotos suas. O pessoal aí de casa vai começar a ver agora. A sua primeira foto premiada, que foi no Brasília Photo Show, em 2017, né? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho da história dessa foto. Sim, cada foto tem uma história, né? Não tem jeito, a gente tem que falar um pouquinho. E essa foto foi muito engraçada, porque assim, eu estava bem no começo da fotografia, frio lá andando, né, com a minha câmera, bem simples, que eu estava começando lá e tal. E eu vi essa cena, o que me chamou muita atenção foi a bicicleta ali e o pôr do sol também com as cores, que está com esse degradê. A minha fotografia, ela sempre foi marcada de uma fotografia bem natural. Eu não sou muito de mexer nas cores, mexer em nada. Então sempre faço uma fotografia bem natural. E eu fiz essa foto e acabei gostando, como várias outras fotos que eu fiz também nessa viagem, né? É engraçado que a hora que eu estava fazendo essa foto, eu parei para fazer a foto e a minha esposa, a minha marida na época, né, quem estava fazendo essa foto, ela falou, vamos embora, vamos ali para frente. Eu falei, não, deixa eu fazer essa foto. Então, assim, quase que a foto não aconteceu. Se eu tivesse passado direto, não teria acontecido a foto, que foi premiada por um acaso, assim, porque assim, foi uma foto, acho que por algum motivo ela chamou a atenção das pessoas ali naquele concurso, né? Porque hoje em dia esse concurso do Brasília Photo Show, ele cresceu bastante, então assim, é muito difícil você ter uma foto premiada, e até aqui em Petrópolis também tem outros fotógrafos que participam, também já tiveram fotos premiadas também, isso é muito bom para a cidade, mas assim, o nível está altíssimo e fiquei feliz de ter ganhado com essa foto. Depois eu tentei outras fotos que eu considero até melhores que essa, mas por um acaso não foi premiado, mas fica essa recordação desse momento aí, quando eu estava começando, que acabou servindo de um baita incentivo também para eu poder continuar na fotografia, né? Eu trazia para você que alguém gosta do que você está produzindo, né? Chamou a atenção de alguma forma. Tem uma outra foto também, a da Catedral. Muito legal essa foto, né? Refletida num pedaço de espelho. Ela foi premiada na Copa do Brasil de Fotografia em 2018. Isso, para você ver que já foi mais ou menos na sequência. 2017, depois veio 2018. Então, esse é um concurso de fotografia que acontece aqui em Petrópolis, ainda tem acontecido, né? Tem etapa presencial, etapa online. E as pessoas saem para fazer as fotos sobre algum tema específico que vai ser definido no dia. E não lembro exatamente qual era o tema desse dia. Mas, assim, esse espelho eu já tinha achado uma ocasião, eu cheguei a fazer outras fotos com ele, não muitas fotos. Mas eu falei, eu vou levar, porque vai que dá uma ideia criativa de eu usar esse espelho. E acabei, não só pelo espelho, mas pela posição que eu coloquei, ficou muito interessante a parte que estava sendo refletida, né? Porque você tem que escolher
não dá para refletir a catedral toda. E eu acabei escolhendo aquele pedaço e ficou muito interessante, ficou uma foto meio que icônica, as pessoas gostaram muito, eu também gostei. E acabou sendo premiado em primeiro lugar nesse concurso. Foi o primeiro lugar? Foi o primeiro lugar da categoria, acho que é Master, categoria, vamos dizer assim, adulto. Né? Tem a categoria, uma categoria Expert e tem outra categoria para quando é um pouco mais novo. Né? Poxa, muito, muito legal. Vou pedir para a produção continuar rodando as suas fotos. Você tem várias fotos, eu estou vendo aqui também, sempre num cunho mais natural, né? Meio ambiente, natureza, aproveitando elementos da natureza. Só para mim não esquecer também de falar, né? Essa foto do espelho, né? Que acontece, acabou meio que dando nome ao meu perfil, que é o meu canal no YouTube, que é Reflexos de um Fotógrafo, ou seja, reflexo através desse espelho. Aí gerei o tema Reflexos e acabei meio que usando esse nome, porque meio que ficou marcado. Eu acabei fazendo algumas fotos de reflexos ali no começo, e as pessoas gostaram daquelas fotos, eu falei, então eu vou usar isso para fazer parte do meu nome, da minha logo, e acabei criando o canal com esse nome, né? Só para mim não perder essa ideia, para poder explicar um pouquinho sobre o nome que eu uso, né? Legal. E essa tua inspiração em fotos da natureza junto com pontos turísticos, você tem uma foto super legal também, que são das pinhas no Palácio de Cristal, né? Você acha que isso é uma coisa que você sempre carregou com você, essa visão do olhar natural, assim como você estava falando sobre a pouca manipulação, né, na questão da luz, das cores, a pouca edição de foto, isso você carrega como um estilo seu, você considera um estilo seu? Isso, então, cada um vai ter um tipo de fotografia que vai fazer, né? Ou seja, é uma coisa pessoal minha, eu não gosto de muita edição nas fotos, pelo fato de que eu nunca tive paciência para poder estudar, ficar mexendo ali, assim, eu gosto de fazer as fotos, editar e postar, eu não gosto de ficar muito tempo na pós-produção. Tem pessoas que adoram ficar lá mexendo na foto e tal, então assim, na fotografia, a única das coisas que a gente fala é isso, não existe um certo ou um errado, né? Cada um vai ter um tipo de fotografia que gosta de fazer e cada um faça da forma que puder fazer melhor, né? E aqui em Petrópolis, né, como tem muita coisa interessante para ser fotografada, é uma cidade muito bonita, né, para você fotografar, né? Então assim, a gente tem, vamos dizer assim, essa vantagem comparado com várias outras cidades. Então, qualquer lugar que você sai no centro, você tem possibilidade de voltar com várias fotos bem feitas. E assim, o fotógrafo em si, ele tem uma visão diferente das outras pessoas, porque as outras pessoas, elas enxergam só o que está ali na frente ali. O fotógrafo enxerga para cima, para baixo, para os lados, para trás. Então, quando ele está andando na rua, ele está observando totalmente o redor ali, 360 graus. Então, ele vê coisas que às vezes as pessoas na correria do dia a dia acabam não vendo. Tanto que isso se reflete em várias fotos que eu faço, que as pessoas às vezes passam por aqueles mesmos lugares e acabam não reparando que tinha aquele negócio lá que chamou atenção, aquele cenário, aquela casa diferente. Então, assim, é legal que a gente mostra o que as pessoas já estão vendo todos os dias, mas elas não reparam por causa da correria do dia a dia, também por não ter essa formação de fotógrafo. Ninguém é obrigado a ficar reparando em tudo, né? A pessoa não sabe que, né, o fotógrafo ele tem essa visão mais diferenciada de observar tudo, né? E talvez seja exatamente essa visão diferenciada que, quando se encontra com o equipamento da fotografia, a pessoa percebe o quanto ela consegue produzir a sua arte, né? O olhar do fotógrafo, e eu acho que é o mais bonito dentro da fotografia, é o capturar o momento, né? E às vezes por diversos ângulos, às vezes é um reflexo de luz que está chegando no lugar, é uma pinha que está no chão, mas com um fundo bonito. É um tipo de arte, né? É uma forma, é um fazer artístico capturar esses momentos através da lente, fazer com que a lente seja o seu olho, né? Sim. E tem uma coisa bem legal também de se falar em questão de fotografia, de natureza, fotografia urbana, né? Que acontece, as fotos elas mudam por causa de vários fatores, principalmente essas fotos de rua. Você não vai fazer exatamente a mesma foto, a luz vai estar diferente, o céu vai estar com uma tonalidade diferente. Um dia você vai fotografar, vai estar um céu azul, outro dia vai estar tudo russo, vai estar tudo fechado o tempo, você não vai conseguir enxergar ali muito na frente. Outro dia vai estar com umas flores ali no chão. Então, assim, o sol vai estar mudando a forma. Então, assim, na fotografia de paisagem e também, né, de arquitetura e tal,
Você pode fazer várias vezes fotos do mesmo lugar e sempre vai sair foto diferente, porque você nunca vai usar aquele mesmo ângulo. Por exemplo, estou passando aqui na catedral, vou fazer uma foto. Vai chegar outro dia, você vai acordar com uma outra ideia diferente. E se eu fizer por esse outro ângulo aqui mais inclinado? E se eu fizer a catedral mais de longe? Em vez de fazer aqui de frente, fazer daquela outra rua ali. Então, assim, você vai tendo ideias que elas acabam fazendo com que os mesmos lugares que você já fotografou, você consiga ter fotos diferentes. Às vezes está passando alguém ali na foto, às vezes está passando um carro, às vezes tem um passarinho lá que no outro dia não vai ter. Tem uma foto que eu fiz que tinha uma roda da bicicleta na frente do obelisco, no outro dia já não vai ter mais. Então, assim, são cenas que se você não registrar ali naquele momento, pode ser que você não consiga mais, entendeu? Então, você sempre vai ter fotos diferentes, mesmo você morando no mesmo lugar. E às vezes eu reparo isso mesmo, né, que acontece. Por exemplo, eu já tenho muita foto do centro histórico, então às vezes eu já estou até meio cansado querendo fazer fotos de lugares diferentes. E eu vejo outros amigos meus postando fotos dos mesmos lugares, mas de ideias que eu não tinha pensado ainda, fotos feitas em outros horários, com outro tipo de iluminação. Então, assim, por mais que a gente ache que não tem mais o que fazer, sempre tem uma possibilidade de inventar uma foto nova no mesmo lugar que você já está sempre passando por ali. É como você estava dizendo, né? A gente nunca vai ver o mesmo lugar da mesma forma, né? Tudo vai mudar dependente do seu dia, do seu humor, da forma como estiver. Bom, gente, o papo está ótimo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial e a gente volta já já com mais Como é Ser, recebendo hoje Bruno Soares. Há 24 horas, Pizzaria não para de surpreender. Pioneira na cidade com deliciosas pizzas e suculentas esfirras doces e salgadas, conta ainda com uma variedade de outras delícias. Batatas recheadas, hambúrgueres artesanais, massas, calzones, batatas fritas, saladas, rodízio de pizzas e esfirras, opções veganas e vegetarianas. Quer almoçar? Um cardápio variado te espera, com pratos, caldos e sobremesas irresistíveis. E se você gosta de uma cervejinha, temos mais de 15 rótulos de marcas consagradas, além de vinhos sul-americanos e europeus. Rua do Imperador 908, telefone 2243-1415, WhatsApp 99866-4545. Um bom dia começa dentro de uma padaria. Desde 2009, a padaria Dona Laura oferece para você aquele cafezinho maroto, com uma variedade de pães, bolos, doces, salgados, sanduíches, biscoitos, sucos e muito mais. Venha nos conhecer. Rua Monte Caseiros, número 116. Telefone 24 2237 2673 ou 2231 6255. Fortalecer o comércio de Petrópolis. Estamos localizados aqui na 16 de março, número 215, ao lado do Bordeaux. Venha nos prestigiar. Na Doris Cabeleireiros você encontra Mega Hair, Tic-Tac, embelezamento de pés e mãos, alisamentos e redução de volumes, mechas, contorno e luzes. Faça seu agendamento no telefone 24 2242 8135 ou 98801 6858. Rua do Imperador, número 970, edifício profissional, sala 11. Doris Cabeleireiros. Aqui você fica linda. O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas.
Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Como é Ser, o seu novo programa na programação, na grade da TVI, a TV que mais fala sobre Petrópolis. E hoje eu estou recebendo aqui o Bruno Soares, nosso fotógrafo, youtuber e também filmmaker, né? Pois é, fazendo de tudo um pouquinho, né? É isso, fotografia e audiovisual. Bom, Bruno, nesse bloco a gente queria falar um pouquinho. A gente, no bloco passado, estava falando sobre os reflexos, né? Então, vamos falar um pouquinho do seu canal no YouTube, o Reflexos de um Fotógrafo. De onde veio a tua ideia para começar um canal que fala sobre fotografia e como, né, ser o profissional fotógrafo? Bom, hoje em dia tem muito mais canais na fotografia do que quando a galera começou antigamente. Ou seja, muita gente reclama disso, que antigamente você não tinha tanto conteúdo de fotografia. Hoje em dia você tem tanto que você não consegue nem assistir todo mundo, né? Então, assim, eu aprendi bastante através de canais no YouTube, que você consegue aprender de forma gratuita. E eu falei, pô, já tô produzindo conteúdo, já tô fotografando legal já há bastante tempo, trocando experiência com muita gente, dando aulas, por que não fazer um canal para compartilhar um pouco, né, desse conteúdo para pessoas também de outros lugares que não tem contato pessoal comigo, pode conhecer um pouco sobre temas da fotografia. Então, assim, eu criei esse canal, falei, vamos criar, e daí que veio exatamente o meu começo no audiovisual também. Antes eu fazia praticamente só fotografia, antes de criar o canal, pouquíssima coisa de vídeo, quando alguma coisa que dava para fazer bem simples, eu comecei e falei, pô, agora eu vou entender como é que funciona o audiovisual, vou ter que entender questão de áudio, questão de edição de vídeo, questão de gravação, de equipamentos para usar, a parte de iluminação eu já tinha o controle também, pelo fato de eu fotografar, né? Embora no vídeo você não tem como utilizar o flash, então você usa muito lâmpadas, LEDs, vários tipos de iluminações, e eu falei, vou encarar esse desafio aí. E foi bem legal, eu tive a ajuda de muitas pessoas também nessa parte aí. Os primeiros vídeos eu não sabia editar, então amigos meus me ajudaram a editar, não tinha lugar para poder gravar. Então, assim, o primeiro é sempre aquele perrengue, né? Você vai fazendo, não vai ficar tão bom, mas você vai melhorando. Você não pode deixar para começar quando você achar que já está perfeito. São etapas ali que fazem parte, você vai ter que seguir aquela etapa. Todo mundo normalmente começa, faz um vídeo que não ficou muito legal, e depois você vai vendo, eu posso corrigir isso aqui, posso melhorar isso, e você vai gradativamente melhorando o seu conteúdo, né? A gente só aprende fazendo, né? Exatamente, isso é uma coisa que a gente fala, e muitas vezes as pessoas têm medo de começar por achar que não vai ficar bom e que as pessoas vão criticar, né? A gente não pode ficar preso a isso, né? E quando você começou, então, o YouTube foi uma ferramenta de aprendizado para você? Sim, foi uma ferramenta de aprendizado, até hoje ainda é, e de muitas pessoas, e com uma forma de poder retribuir também um pouco, né? E também de aumentar um pouco, né, a minha autoridade também na fotografia, porque afinal de contas, não são todas as pessoas da cidade que têm canal, são poucas pessoas daqui que têm canal. O canal é uma forma de mostrar que você está fazendo um trabalho sério, que você já tem, né, uma experiência, já pode passar umas dicas para outras pessoas, uma forma de aumentar um pouco mais o meu portfólio, a minha autoridade para algum cliente, né, que venha contratar o meu trabalho, saber que eu já estou realmente dedicando nessa área da fotografia há bastante tempo, né? E o que você costuma, o que você mais gosta de abordar dentro dos vídeos desse canal? Bom, tem diversos tipos de vídeos, né? Tem vídeos hoje em dia que está sendo mais comum falando sobre reviews de equipamento, tem vídeos na prática, onde eu mostro fotografia na prática de alguma forma, uma fotografia de rua, um lugar que eu viajei e gravei o vídeo mostrando, fotografia em estúdio, um ensaio externo, tem vários tipos de vídeo, e também com convidados. Eu gosto de trazer convidados quando eu posso para falar sobre algum tema, né? Porque o que acontece? Eu criei o canal, mas eu não domino todos os temas, todas as áreas da fotografia, eu não sou especialista
em todas as áreas. Então, às vezes, eu vejo um tema que alguém tem uma experiência muito grande, eu chamo essa pessoa para compartilhar essa experiência comigo e acabo eu aprendendo também com aquela pessoa. Então, são bate-papos bem legais que a gente acaba aprendendo. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu faço fotos de produtos, faço algumas coisas e tal, mas eu não trabalho especificamente só com fotos de produtos. Então, eu trouxe um convidado, amigo meu, que ele trabalha bastante com essa parte. Então, ele passou toda a experiência dele, o que ele faz, mostrou os processos. Então, assim, ele é um especialista naquela área. De fato, ele trabalha com aquilo. Então, foi bom bate-papo, porque ficou um conteúdo com muita informação e eu acabo aprendendo também através dessas dicas, né? É essa troca que faz a gente melhorar como profissional também, né? Exatamente, né? E o fato de você conhecer pessoas, ter essa rede de contato com outras pessoas, hoje em dia, além do canal, né, de fotografia, eu participo de grupos no WhatsApp com fotógrafos e são grupos, por exemplo, eu tenho grupos só com produtores de conteúdos que tem canal, então são grupos com fotógrafos que tem canal, então a gente está sempre trocando ideia, um está sempre ajudando o outro com vários temas relacionados à fotografia e isso é muito bom. Muito legal. E o que você acha? Você estava falando que a fotografia tem diversos setores, né? Diversas coisas, assim como há a fotografia de produto, a fotografia de alimento, de gastronomia, que está super em alta também, tem a foto de estúdio, tem a foto de eventos, de casamentos, coberturas. Qual é a sua preferência? E fala um pouquinho para a gente desses setores. Às vezes alguém que tem um interesse na fotografia, mas não sabe muito bem, né, por onde começar, o que gosta. O que a pessoa pode explorar nesse sentido? Sim. Então, eu vou falar sobre duas formas, que são dois tipos de fotografias diferentes. Um tipo de fotografia é a fotografia onde você tem todo o controle ali do que está acontecendo. Ou seja, fotografia de produtos, fotografia de um ensaio onde você vai dirigir a modelo, você vai falar, eu quero que você fique nesse lugar aqui para fazer essa foto, eu quero que você faça essa pose. Isso é um tipo de foto onde você tem o maior domínio ali do que está acontecendo. E é o tipo de foto que eu gosto mais de fazer. E tem as fotos onde estão acontecendo coisas que você não tem como interferir muito. Por exemplo, você está fotografando um evento, uma corrida de rua, você está fotografando um show, não tem como você pedir para fazer tal coisa no meio da cerimônia. Não dá para repetir a cena, né? Então, assim, são tipos de fotografias diferentes, vamos colocar por essas formas. A fotografia que você acaba controlando, por exemplo, eu vou fazer uma fotografia de paisagem. Eu vou escolher o horário que eu vou fazer, eu vou escolher o lugar que eu vou fotografar e tal. Lógico que a gente depende do clima, de outras variáveis, mas assim, você vai ter o controle daquela situação. Agora, esses ambientes de eventos, assim, normalmente são muito corridos e assim, não é uma coisa que eu gosto tanto de fotografar, porque, como eu falei, né, eu venho muito da fotografia de paisagem. Então, é um tipo de fotografia que você precisa de muita calma, você sair tranquilo, você vai andar bastante, vai andar sem ter aquela pressão de ter que fazer aquela foto boa. Então, eu venho dessa área de fotografia. Então, eu gosto muito de fotografia de paisagem, porém, como vocês sabem, não é um tipo de fotografia que você consegue vender tanto como as fotos para eventos e outros tipos de fotografia que as pessoas acabam normalmente contratando. Então, assim, eu gosto muito de fotografar show pelo fato de eu estar ligado à área da música também. Então, é uma coisa que eu já fotografei mais de 300 shows, assim, com certeza, por essa experiência. E tem esses outros eventos que a gente faz porque a gente trabalha nessa área, a gente precisa de atender a todo mundo, né? Mas, assim, não é nem questão que eu não gosto de fazer, de estar lá, é porque a gente sempre fica com aquela preocupação se vai ficar tão bom quanto aquele outro que você tem o domínio, entendeu? Você sempre fica ali meio naquela meio que, não vamos dizer insegurança, mas assim, sabe? Você não pode acontecer qualquer coisa, né? Você tem o seu estudo, você tem o seu equipamento, sempre quando você for fazer algum tipo, né, de essas fotografias, a gente pode falar um pouquinho sobre o equipamento depois. Mas assim, você tem que estar com tudo pronto ali, mas pode acontecer algum imprevisto, então assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, nesses tipos de fotos, né? E aí é o domínio sobre a câmera, né, sobre o equipamento, porque o ambiente você não vai dominar, então o mínimo você tem que dominar a tua infraestrutura para conseguir fazer, né? E dos shows da música, você falou que já
fotografou diversos shows. Você tem um show preferido, uma foto preferida de algum evento musical? Bom, então eu comecei fotografando aqui nessa época, que foi mais ou menos ali 2015, vamos dizer, fotografando, que eu digo quando eu comecei a comprar a primeira câmera profissional ali e decidi investir nessa área, né? Então, assim, estava acontecendo diversos shows aqui na cidade de Petrópolis, porque tinha um evento que chamava Solstício, né? Ainda acontece também algumas vezes, e, pô, eram, sei lá, 4 shows por noite, né? E o evento durava 20 dias, então só nesse evento a quantidade de bandas que eu já fotografei foi muito grande. É lógico que os primeiros shows não ficavam tão boas as fotos, mas serviu como uma baita experiência e até interfere também referente ao equipamento, né? Fotografia de show, você acaba às vezes precisando de ter um equipamento com lentes mais claras, uma câmera que você vai conseguir usar um ISO um pouco mais alto, porque normalmente são lugares um pouco mais escuros, né? Então isso acaba interferindo, mas você vai pegando a experiência. E o que é legal de se fotografar são as bandas que vão ter um show mais movimentado, um show mais animado, que você consegue uma foto mais espontânea, uma foto, de repente, de alguém fazendo algum salto, algum movimento interessante, que vai ser aquela foto diferenciada. Se você fotografar alguém, um cara tocando violão ali, cantando uma MPB, por exemplo, você pode fazer 100 fotos. Vão parecer que todas as 100 vão ser bem parecidas, não tem como mudar tanto, né? Você pode mudar o ângulo, a distância da sua lente, pode dar mais um, menos um e tal. Mas assim, a expressão do artista vai ser parecida. Agora, quando você pega um show mais animado, você pega uma movimentação maior de palco, você pega a interação maior entre os músicos, e isso acaba resultando fotos bem interessantes, né? E a interação com o público também, interação né? com o público também, faz parte, pode acontecer qualquer coisa, pode chamar alguém para cantar lá junto, entendeu? A gente tem... E assim, a foto de show, a gente sempre tem que estar preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A menos que você conheça aquela banda e falar, nessa música o vocalista vai fazer isso. Sempre pode surpreender e sair uma foto boa no momento ali que você não está esperado. Então, mantenha sempre sua câmera configurada ali certinha e pronta para, se precisar fazer a foto ali, você fazer e não perder. Porque na foto de show, normalmente a gente faz muita foto para depois selecionar as que ficaram melhores e utilizar elas, né? Imagino que seja o mesmo recurso que se utiliza em outros tipos de cobertura de eventos, né? Onde você precisa ter boas seleções. Um casamento, você vai fazer fotografia de um casamento. Você deve ter que fazer muitas e muitas e muitas fotos para poder separar aquele registro que são os melhores momentos, né? Exatamente. Brincando aí, dependendo do casamento, você sai com 1000 fotos. Se você for uma pessoa mais ou menos comportada. Se for um fotógrafo que clica muito, tu vai sair com 2000 fotos, até mais. Tem fotógrafo que vai sair com menos, depende muito de como vai ser o evento. Se você vai fazer as fotos principais, se você vai fazer todas, se você vai fazer só alguns momentos, porque tem vários tipos, né, de eventos. Você pode ir fotografar um evento sozinho, você pode fotografar com outro fotógrafo. Então pode ser que você fique ali só fazendo algumas fotos ali mais para poder complementar, ou pode ser que você precise fazer tudo, né? Então cada tipo de trabalho vai render um resultado diferente. Você tem que estar preparado para poder entregar aquilo ali para o seu cliente, né? Isso é até legal falar também para as pessoas que estão começando, né? O que acontece? Aí já seria uma dica de trabalho mesmo, né? Você sempre, quando você for negociar com o seu cliente, o ideal é sempre você falar a verdade. Falar, meu trabalho é dessa forma, mostrar as suas fotos que realmente você vai conseguir entregar algo parecido com aquilo. Não adianta você prometer um tipo de fotografia que você não vai conseguir entregar, porque o cliente vai ficar insatisfeito, não vai te recomendar, vai reclamar de você. Então, assim, converse com o cliente, tire todas as dúvidas antes, como vai ser, como vai funcionar, o que você precisa, para saber se você tem tudo necessário para fazer aquele evento, se você vai precisar de contratar um outro fotógrafo para poder ir junto com você, se você vai precisar de alugar algum equipamento específico, alguma lente, alguma câmera, alguma iluminação. Então, assim, você precisa... E porque eu falei, cada evento é diferente, então você precisa entender, o evento vai ser dessa forma, eu vou querer o make-off, eu vou querer a festa, a cerimônia e a festa, beleza. Então você... de tal hora até tal hora. Então você já combina tudo, o horário que você vai chegar, o horário que você vai terminar, quando que você vai entregar as fotos, quantidade de fotos que você vai entregar, tudo o ideal é você combinar e principalmente se você puder deixar registrado, né, através de algum documento, né, para
para não ter nenhum problema depois para nenhuma das partes, nem para o fotógrafo, nem para a pessoa que for contratar também, né? Então, assim, você sempre deve ter o maior receio para você não fazer nada que você não consiga entregar. Então, assim, em relação ao equipamento, vê se você tem a câmera, uma câmera reserva caso dê algum imprevisto com a sua câmera, baterias reservas, pilhas para você utilizar no seu flash, tudo você tem que ver porque não pode errar, você tem que entregar aquele trabalho ali que você combinou, então você não pode dar um vacilo de falar, meu cartão parou de funcionar, mas você não tem outro, não, você só tem um cartão, então assim, você tem que estar sempre preparado. E isso eu falo, né, eu dou aula de fotografia também, a gente pode fazer um bate-papo se alguém quiser também, passando um pouco dessa experiência, mas assim, nunca deixe faltar nada para o seu cliente, sempre tem essa preocupação. Às vezes vale mais a pena você evitar de fazer um trabalho do que pegar um trabalho que você não sabe se vai ficar bom e o cliente vai reclamar depois, né? Até porque, como a gente estava falando, o evento não vai se repetir, né? Não é uma foto controlada em estúdio. Quando a pessoa contrata uma equipe de fotografia, ela quer não ter que se preocupar, ela quer ter o momento registrado, né? Exatamente. Por isso que as pessoas que estão contratando, elas precisam principalmente de conhecer o fotógrafo antes. Se possível, marca uma reunião com ele, conversa com ele, dá uma olhada nos trabalhos, no tipo de foto que ele faz, se é a foto que te agrada, porque às vezes acontece muito do cliente contratar um fotógrafo que ele pôde pagar, mas querendo um trabalho de um outro fotógrafo melhor, né? Então, assim, é muito importante essa troca de informações e essa sinceridade também com o seu cliente, né? Para você não correr o risco de ele criar uma expectativa muito grande e você não conseguir entregar aquilo. E é interessante até para quem está começando com fotografia, mas já se sente capaz de começar pequenos trabalhos, não se intimidar, né, com o fato de estar começando, mas, como você falou, saber entregar o produto, né? Esse é o meu tipo de trabalho. A fotografia também é uma arte, e a arte cada um faz da sua forma. Então, quando você deixa claro, né, para o seu futuro cliente, essa é a forma como eu fotografo, esses são os meus ângulos, a forma como eu costumo fazer, esse é o tipo de trabalho que eu posso te entregar. Da forma mais clara possível, você vai estar fomentando o teu começo, vai estar começando a tua arte, o teu trabalho, vai estar entrando no mundo da fotografia, sem o receio, né, de não conseguir entregar aquilo que é aquém do que você, no momento, consegue fazer. Mas o importante é começar e ter o cliente bem afiado com aquilo, com o produto que você entrega. Sim, então, eu como já estou muito tempo na fotografia e muito tempo também participo de grupos no Facebook e tal, às vezes a gente vê umas coisas que a gente fica até meio estranho. Aí, às vezes o cara posta lá, eu tenho um trabalho para fazer amanhã, nunca fiz esse tipo de trabalho, alguém pode dar alguma dica? Ou seja, se você não fez esse tipo de trabalho, o ideal seria que você tivesse feito alguma coisa pelo menos parecido antes para você ter uma experiência. Então, assim, se você quer começar na fotografia? Quer começar, vamos dizer assim, na área de eventos, que é uma área que tem muita procura? Procura um outro fotógrafo já experiente, pergunta se você pode ir num evento com ele para você acompanhar, para você ver como é que ele trabalha, o que tem que ser feito no evento, para você não começar logo de cara com um evento seu, que é uma responsabilidade muito grande e de às vezes pode ser que possa dar alguma coisa errada. Então, se você não tem segurança, chama um outro amigo que já tem mais experiência para ir junto com você, mesmo que, vamos dizer, você faça o primeiro, o segundo trabalho sem ter um retorno financeiro, porque você de repente vai ter que pagar o outro fotógrafo ali, mas você vai ter o portfólio, vai ter as fotos ali para você utilizar e vai ter a certeza que vai conseguir fazer o que o cliente esperou. Então, assim, eu acho mais fácil você não ter aquele, né, ter uma cautela do que querer oferecer uma coisa que você ainda não tá sabendo oferecer com qualidade. Então, assim, é melhor você ir com calma e fazendo devagarzinho. Agora falar, beleza, agora eu já fiz os 2, 3 casamentos ajudando outra pessoa, já sei o que tem que fazer, já sei o equipamento que eu tenho que usar, naquela hora já sei que eu vou ter que estar em tal lugar, com aquela lente. Então, assim, você já vai ter a experiência e você vai fazer muito mais tranquilo do que fazer um evento. A pior coisa que tem é você fazer o evento com medo, fazer um evento nervoso, porque pode acontecer um imprevisto ali, você pode, sei lá, derrubar alguma lente, derrubar alguma coisa ali, porque você vai estar nervoso, você pode perder algum momento importante. Então, assim, por mais que
sempre, né, o evento pode ter alguma surpresa, mas você já estando habituado com aquela rotina vai te ajudar bastante, né? Com certeza. E só para a gente entender um pouquinho melhor o mundo dos equipamentos da fotografia, resumidamente, eu imagino que seja um universo de itens e equipamentos que possam ser utilizados, assim como no audiovisual também é bastante coisa. Mas, para quem está começando, para quem está se profissionalizando, o que você considera como ideal dos equipamentos ter? Então, deixa eu só falar uma coisinha antes também, que a gente estava falando sobre casamento, para mim não esquecer que é importante também. O cliente, quando ele vai te contratar, por exemplo, alguém chegou para mim e mandou uma mensagem: eu estou precisando de uma foto de um casamento, quanto que é o orçamento que você cobra? Pra gente, o ideal, né, para a gente poder passar o orçamento é a gente entender, pois cada trabalho é diferente, então você vai ter que saber quantas horas você vai ficar lá à disposição, o que o cliente vai precisar, então tudo você vai calculando. Eu vou fazer o make-off, vai ser tanto, vai custar um make-off, tanto vai custar só a cerimônia, tanto vai custar a festa, ele vai querer que eu entregue todas as fotos, então assim, você vai ter que anotar e botando na ponta do lápis. Vou precisar de um assistente de iluminação, então assim, e às vezes é uma coisa que acontece muito, infelizmente, de alguém pedir um orçamento e a pessoa já quer que você passe aquela resposta na hora, mas você tem que fazer essa série de cálculos, essa série de contas para você ver quanto que vai custar para ficar um preço justo também, né? Então assim, eu acho que os clientes eles deveriam entender que a gente precisa de uma série de respostas para a gente poder passar um orçamento ali que seja minimamente o certo ali para a gente poder oferecer o nosso trabalho. Então não adianta o cliente ter pressa de querer que responda ali naquela hora. A gente tem que conversar, tem que entender. Então acontece muito disso, né? Por isso que tem que ter bastante paciência. Muitos clientes vão entrar em contato, não vão fechar, isso é super normal, super natural, faz parte de qualquer profissão. Mas assim, se o cliente não fechou com você, foi por algum motivo, ele não gostou do seu trabalho, ele não quer pagar o preço que você está cobrando, tem vários fatores. Não adianta a gente ficar preso nisso, tem que buscar outros clientes novos aí, né? Agora é sobre equipamentos, né? Isso. Então, hoje em dia, né, tem uma infinidade de equipamentos, né? Tem desde, vamos dizer, uma fotografia de hobby que a pessoa pode fazer hoje em dia muito bem com o celular, os celulares evoluindo bastante. Da época que eu comecei, né? Então, assim, muita gente usa o celular para fotografia ou para fotografar hoje e consegue fazer ótimas fotos, eu vejo isso direto. Tanto a pessoa utilizar uma câmera super zoom, né? Que são aquelas câmeras um pouquinho menores que as câmeras profissionais, que super zoom é aquela câmera que não vai trocar de lente, mas que tem uma lente com um zoom muito grande, que vai ser muito legal se você quer fotografar um pássaro, se você quer fotografar alguma coisa que está muito longe. E tem as câmeras que a gente chama de câmeras profissionais, né? Que são as câmeras que trocam as lentes, né? Que são as câmeras DSLR e hoje em dia são as câmeras mirrorless, que são as tecnologias sem espelhos, né? Então, assim, tem uma infinidade de câmeras, para começar, que já tem várias marcas, né? Tem Canon, tem Sony, tem Nikon, tem Fuji, algumas marcas mais conhecidas aí, né, para a galera da fotografia. E tem também as lentes, né? Ou seja, lentes tem infinidade de marcas de lentes e tipos de lentes diferentes, né? E esses tipos de lentes diferentes, eles são por causa da milimetragem da lente, né? Que vai mostrar um enquadramento, se vai ser um enquadramento mais fechado, se vai ser uma lente que tem um pouco mais de zoom, e também da abertura, que vai mostrar a quantidade de luz que também vai entrar ali no sensor da sua câmera para você poder fazer a sua foto, né? Isso para começar, né? Para você ter a câmera na Sim. mão. Então, assim, quando a pessoa quer começar, a gente tem que fazer várias perguntas. Eu já dou essa meio que consultoria para alguns alunos meus e outras pessoas que têm essa dúvida, porque a gente precisa saber o que a pessoa quer. Beleza, você quer começar a montar um equipamento de fotografia. Você vai fotografar o quê? Você vai fotografar eventos, você vai fotografar ensaios, você vai fotografar a natureza, porque você precisa de saber. Cada câmera, ela tem um tipo de câmera diferente. Por exemplo, uma câmera tem mais pontos de foco, outra tem menos, outras são mais antigas, o foco não vai ser tão bom quanto essas novas que estão vindo com uma tecnologia muito boa. Tem lentes muito claras que vão ser melhor se você for fazer eventos, mas são lentes mais caras. Então, assim, você tem que entender o que você precisa para você poder comprar o equipamento certo, porque hoje em dia a gente não pode se dar o luxo de comprar o equipamento errado. Os equipamentos são muito caros
Então, se você tem dúvida, procure alguém que já tem essa experiência, que pode até mostrar através dos equipamentos ali que a pessoa tem, para você conhecer, testar ali pessoalmente, para ver o que você precisa, né? É isso, né? Você tem que se adaptar também àquilo que você quer fazer com a fotografia, e os equipamentos permitem isso. Exatamente, é o que eu falo, né? Eventos você vai precisar de ter mais equipamentos, equipamento reserva, backup, 2 flashes e tal. Agora, se você for fazer um ensaio, você pode ter bem menos coisa. Então, assim, você não precisa de ter aquele equipamento todo que um cara que vai fazer um evento à noite precisa de ter, né? Uhum. E Bruno, a gente está ficando com o nosso tempinho mais curto. Eu quero, antes da gente terminar, falar de um projeto super legal que você fez em 2018, que é o Precisamos Falar sobre Depressão. Né? Um projeto onde você utilizou a arte da fotografia através de uma modelo petropolitana, né? Sim, na verdade ela me propôs a fazer um ensaio abordando, né, o tema da depressão que ela estava passando na época. E eu falei, pô, vamos fazer uma coisa bacana, vamos montar todo um roteiro. Então é importante, na hora de você fotografar, você montar o roteiro, pensar como é que vai ser feitas as fotos, o figurino, o local, uma série de fatores, né? Você tem que pensar tudo isso antes, e nós pensamos, e eu tive a ideia de meio que fazer com que esse simples ensaio fotográfico acabasse se tornando um projeto com uma repercussão maior, tanto que chegou a sair no site do G1, chegou a ser postar essas fotos em uma exposição que eu fiz também na fase, então acabou que teve uma proporção maior e, na verdade, as fotos estão feitas aí. Se alguém quiser utilizar esse tema para alguma outra coisa também, assim, eu não consegui expandir mais esse tema. Eu gostaria de levar essas fotos para escolas, para debater com outras pessoas, mas acabei não conseguindo marcar e também o trabalho acabou passando um tempo. Mas, né, se alguém quiser retomar esse ou algum outro projeto, pode entrar em contato comigo que a gente faz todo esse planejamento, esse estudo para poder desenvolver um projeto bem legal e abordar um tema, né, que às vezes são temas do cotidiano, são temas que estão acontecendo e teve uma repercussão muito grande de várias pessoas que se identificaram, falaram que estavam passando também pela mesma situação, mas as pessoas tinham medo de falar, ou seja, a modelo, né, que me chamou para poder fazer esse projeto, né, a Laís, ela falou que esse tema era meio que tratado como um tabu, né, as pessoas não podiam falar, as pessoas achavam que era frescura, que a pessoa estava sentindo, mas não. A gente meio que quis mostrar a realidade que ela realmente estava passando, né. E como, através da fotografia e com uma tremenda delicadeza, respeito a um assunto que ainda é um tabu, é um assunto extremamente delicado, né? Tanto para quem passa, quanto para quem tem que conviver com alguém que está num processo depressivo, como a arte da fotografia conseguiu tratar isso de forma tão bonita, tão delicada. Eu vi o seu trabalho, eu lembro na época, quando ele saiu nas mídias aqui na cidade, principalmente, e achei muito bonito. É uma forma muito bacana de você conseguir explorar, enaltecer, auxiliar quem está passando por um processo depressivo, como é o caso do projeto, a se reerguer também, né? Exatamente. E isso, como que eu falo, foram várias coisas que aconteceram comigo quando eu ainda estava no começo da fotografia. Isso ainda foi relativamente no começo ali, né, 2018, ou seja, ainda estava ali naquela transição ali do comecinho. E a gente decidiu fazer a primeira parte do ensaio todo em preto e branco e tal, porque a gente achou que ficou mais interessante para poder mostrar essa proposta. Então, meio que a ideia era dividir em fases. A primeira fase, que seria mostrar realmente o que ela estava sentindo, e eu propus em fazer uma segunda fase, que eram fotos depois, junto com uma amiga, meio que a pessoa tentando voltar a conviver, né? Fazer as coisas que a gente precisa de fazer e tal, e foi a segunda parte. Legal, Bruno. Quem quer procurar saber mais do seu trabalho, quais são as suas redes sociais, como podem entrar em contato com você? Bom, tem bastante coisa, né? Tem o Instagram, que é Petrópolis Novos Olhares, e no YouTube também, que é o canal sobre Petrópolis. Tem um WhatsApp também, que é 24988491986. Tem também o perfil, que é bruno.ferreirasoares.5. Esse é um perfil que eu já tinha antes da fotografia, então ficou com esse mesmo nome, eu não alterei. É um nome um pouco mais comprido, mas deve aparecer aí na tela aí para vocês entrar em contato, e você pode entrar em contato para poder trocar ideia comigo. Se você for um fotógrafo, se você quiser me contratar para algum trabalho, também a gente conversa com bastante calma. Legal, Bruno. Agradeço muitíssimo a sua presença aqui no nosso primeiro Como é Ser. Muito obrigado, foi ótimo o nosso papo.
E para você aí de casa, você tem uma profissão interessante? Você ama aquilo que você faz? Ou você conhece alguém que trabalha, que dá o sangue em algum trabalho? Pode ser qualquer tipo de trabalho. A gente quer abordar as mais diversas profissões aqui no programa. Convido você a entrar em contato ou comigo ou com a nossa produção para a gente trazer você aqui por outro lado da telinha e conversar um pouco sobre a sua vida profissional. A gente quer saber como é ser você dentro da sua profissão. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui no nosso primeiro programa dessa série de programas que a gente vai fazer. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você está assistindo a gente na quarta-feira, teremos 2 reprises semanais ainda do nosso programa e nos veremos nas próximas quartas, às 9 da noite, aqui na TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Obrigado pela sua audiência e siga com a programação.